Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. O mundo inteiro ouvirá, agora sou do Senhor. Estou aqui pra ti, Tu estás aqui em mim. Meu coração é teu, o meu amado é meu. eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. O mundo inteiro ouvirá, agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu, o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Pensei que eu estava feliz. Eu pensei, fazendo tudo que eu sempre quis. Meu Deus, como errei. Meu Deus, confesso que eu errei. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu, o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oi, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. É uma honra servi-los e um prazer imenso tê-los aqui na nossa casa. Todas as terças-feiras tem Terça do Avivamento às 20 horas. Na última terça-feira do mês, nós temos a entrega do Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Às quartas-feiras é dia de célula. Procure a célula mais próxima de você. Lembrando, nós temos 3 tipos de célula: célula presencial, online e em família. Às sextas-feiras nós temos às 20 horas Conexão Teams. E também nas sextas-feiras nós temos oração no monte ou no templo às 21 horas e 30 minutos. Convoque a sua rede e participe. Sábado às 20 horas é dia de Conexão Jovem. Chama a galera e vem. Participe de um dos nossos cultos ao domingo, pela manhã às 9 horas e 30 minutos ou à noite às 19 horas e 30 minutos. Toda primeira semana de cada mês nós temos Manhã com o Espírito Santo, das 6 horas da manhã às 7 horas da manhã aqui no templo. Caso alguma palavra ministrada tenha falado ao seu coração, nós temos gravado ela em podcast no nosso perfil do Spotify. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos no nosso perfil do Instagram e curta a nossa página do Facebook. Um ótimo culto e Deus te abençoe. Juízes capítulo 13, por favor, versículo 13 só, não vamos pegar todos os textos não, só o versículo 13, Juízes 13, versículo 13, a Bíblia diz: o anjo do Senhor disse a Manoá: sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela, não deve comer nada que procede de videira, não deve beber vinho nem bebida fortes, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-me convidá-lo para ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. E aconteceu que Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito, uma oferta de cereais, e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saía do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. E ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Queridos, o autor do livro de Juízes, Samuel, alguns eruditos falam que foi Esdra, mas o Talmud dá mais a ênfase para Samuel. O livro de Juízes, ele cobre um período que vai desde a morte de Josué até a inauguração da monarquia, o último juiz, que foi Samuel. E desse período, da época de Moisés, 1380, 1390 a.C., até o ano 1030, 1080, 1090, quase 400 anos aproximadamente, o livro mostra um padrão que se repete na história do povo de Israel, um período de apostasia, de opressão, de arrependimento e também de libertação. Após a morte de Josué,
Josué não deixa um sucessor. Não tinha em Israel um governo centrado forte. Era uma confederação de tribos independentes, as 12 tribos, e mais algumas nações que foram caminhando juntamente com eles. E eles não eram uma força, uma força poderosa diante de Deus. Foram 300 anos, ou quase 300 anos, de uma anarquia moral, religiosa e social. Nesse tempo que o povo de Israel ficou sem juízes, sem um líder espiritual, porque nesse período era teocracia, Deus falava e o povo agia. Deus levantou alguns juízes. Otoniel foi o primeiro, Eudes, Débora e Gideão, e o sexto foi Jetifé, e depois foi o sétimo foi Sansão. Sansão deveria julgar o povo por 40 anos, mas por causa de algumas atitudes do coração de Sansão, ele julgou apenas 20 anos. A vida de Sansão, querido, nos ilustra, nos mostra que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Há um poeta norte-americano, ele coloca uma frase dizendo o seguinte: a arte de começar é algo fundamentável, porém mais fundamentável ainda é a arte de terminar. A nossa carreira cristã é magnífica. Eu me lembro o dia que eu me converti, que eu tomei uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Mas a minha vida cristã, ela é crescente. Eu não posso ficar sonhando com os dias de outrora, os dias que se passou. O meu hoje tem que ser melhor do que o amanhã. Ou melhor, desculpa, o meu hoje tem que ser melhor do que o ontem. E o meu amanhã será melhor ainda, porque cada dia eu vou crescendo diante da presença de Deus. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, ele escreve: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Você hoje é melhor do que ontem. Amém? Você está melhor do que ontem. E se você ainda tem saudade do teu passado, de como você orava, de como você buscava Deus, de como você adorava, meu irmão, você precisa de uma experiência com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele nos renova de dia em dia, de glória em glória. Sansão teve um começo brilhante. O nome de Sansão significa ensolarado. Olha só, ensolarado, homem de sol. Mas infelizmente Sansão terminou mal. Sansão é como eu e você. Tinha tudo para dar certo. Ou temos tudo para dar certo. Tudo. Seu nascimento foi procedido de uma visita de um anjo. Olha só. Juízes capítulo 13, versículo 3. Foi resultado de um milagre, porque a sua esposa era estéril. Versículo 2 do capítulo 13. No ventre da sua mãe, ele foi consagrado ao Senhor. Ele era um nazireu. Nazireu fazia os seus votos, não podia cortar o cabelo, nem beber bebida forte, e nem tocar em coisas mortas. Seus pais, Manoá, era um homem piedoso, a sua mãe era uma mulher piedosa, temente a Deus. Interessante que todas as vezes que o anjo do Senhor veio para falar sobre Sansão para a família, primeiro relatou-se com uma mulher, falou com uma mulher, não falou com um homem primeiro. Interessante isso. Há um segredo aí, outra hora eu comento isso com vocês. Queridos, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá e atendeu o pedido de Manoá. Manoá queria um filho. E Deus atendeu o pedido dele. Sansão cresceu num lar, querido, onde Deus era adorado, onde Deus era glorificado. Antes de nascer, Deus revelou aos seus pais qual seria a missão
de Sansão? Qual era o propósito da vida de Sansão? Era libertar Israel dos filisteus. Ele cresceu sabendo qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia então que desde do seu nascimento até o último dia da sua vida, ele sabia que o propósito de Deus na sua vida era tão somente adorá-lo, glorificá-lo e libertar o povo de Israel. Eu soltei um link no grupo de líderes, terça-feira, sobre pastores pastoreando pastores. Estava ali o pastor Josué Gonçalves, pastor Subirá e o Hernandes Dias Lopes. E uma coisa me chamou muita atenção. Muita atenção. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que Deus preparou Moisés 80 anos para usar 40 anos. O Senhor Jesus ficou 30 anos na terra para Deus usar ele exclusivamente os 3 últimos anos dele. E ele foi citando alguns homens que Deus foi preparando. Eu não sei o período que Deus quer da minha vida sobre a terra. Eu só tenho certeza do seguinte: Deus está me preparando para algo grande. E eu tenho que ficar focado naquilo que Deus tem preparado para mim. Tenho que ficar focado. Eu não posso perder o meu foco. Não posso perder o meu foco. Esses 30 e poucos anos de ministério, Deus está me preparando para algo grande. Amém? Deus está me preparando para algo grande. Então, meu irmão, se prepare. Essa caminhada sua até agora é simplesmente um preparo. O Senhor tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida ainda. Meus queridos, como pode um homem com todos os benefícios, com toda a graça que Deus deu a ele, um príncipe de Deus, como Sansão, terminar da forma como terminou? Como pode? O que nós podemos aprender da vida de Sansão? Eu ia ministrar um outro sermão, mas ontem sexta-feira, nós saímos daqui da oração às 4 horas da tarde, das 4 às 5, nós estamos orando aqui na igreja, os pastores. Se você quiser vir orar conosco, pode vir, segunda a sexta, das 4 às 5. E como Deus falou comigo sobre Sansão. E eu quero compartilhar isso com vocês. Sansão, querido, escolheu viver no isolamento. Sansão escolheu andar sozinho, sem amigos. Sansão, ele não levou a sério o que Deus falou. E venho aqui usar a frase que o pastor Hernandes Dias Lopes usou. Não, o pastor Josué Gonçalves: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de relacionamento. Você não sabe como isso faz diferença na nossa vida. Você não sabe como isso fortalece o nosso coração. Nesses últimos 20 dias, vamos colocar nesses últimos meses, meu celular, o que tem de mensagem de pastores amigos, se colocando à disposição, me chamando para ir para as suas cidades, para descansar, para orar comigo. Meu amado irmão, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Não ande sozinho. Não entre no isolamento. Jesus, ele escolheu andar com pessoas. Paulo, a nossa referência de liderança cristã, escolheu andar com pessoas. Moisés tinha um conselheiro chamado Jetro. Davi tinha um mentor chamado Natã, que era um profeta, o qual confrontava o seu coração. Josué tinha Moisés, que estava ali constantemente orientando ele. Daniel, querido, tinha 3 amigos.
que os três decidiram ser íntegro, praticando prestação de conta um com o outro. Meu amado, não ande sozinho. Tenha pessoas que possam orar por você, que possam te ajudar nos momentos difíceis, estender as suas mãos, chorar com você. Tem muitas pessoas que estão sofrendo na vida cristã porque tomaram decisões erradas na sua vida. Meus queridos, quando um cristão decide andar sozinho, alguma coisa na sua alma não está bem. Busca seu próprio interesse todo aquele que se isola. Você fica vulnerável. Você fica disponível para ataques do diabo. Domingo passado, quase uma hora dessa, eu estava sentado e eu ouvi a oração do pastor Domingos sobre a minha vida. E ele dizia: Satanás, eu sou proteção na vida desse homem, no nome do Senhor Jesus, você não vai tocar mais nele. Eu paro todos os ataques do diabo agora sobre a vida desse homem. Não ande sozinho, meu irmão. Vai ter hora que você vai precisar de ajuda. Vai ter hora que você vai precisar de uma pessoa que estenda as mãos para você e te fale a verdade. E Sansão não optou por isso. Sansão não optou por isso. Sansão, querido, ele infelizmente achou que venceria todas as coisas sobre a sua vida. Todas as coisas. Que pode nos levar ao isolamento. Que pode fazer com que um líder, um cristão, se torne solitário. A perda da simplicidade. O fato de tratar as pessoas. A falta de investimento nos relacionamentos. Excesso de autoconfiança. Humor crônico. O sucesso, querido, que sempre levanta. Sucesso sempre vai levantar uma parede de isolamento entre você e as pessoas. Seja grato. Entenda que você precisa de amigos, que você precisa de profetas na sua vida, que você precisa de uma direção. Homens de Deus que escolhem caminhar sozinho se torna presa fácil do diabo. Se torna presa fácil do diabo. Sansão é um homem, querido, que infelizmente perdeu a capacidade de aprender. Sansão, ele não era ensinável. Ele era o centro de si mesmo. Ele era indisciplinado. Era arrogante. Por isso ele não era ensinável. Se você tem algumas atitudes de Sansão, indisciplinado, arrogante, ingrato, está na hora de você parar para pensar. Talvez você teve um início maravilhoso na vida cristã. Como Deus salvou, como Deus operou, como Deus te usou poderosamente pelo Espírito Santo. Mas como será o seu final, meu irmão? Escute, Sansão não sabia ouvir. Logo no início, o seu pai o procurou e tentou convencê-lo de um grave erro que ele estava para cometer, que era casar com as mulheres de Timnã, que eram da parte dos filisteus. Era um julgo desigual. Mas ele não sabia ouvir. Juízes capítulo 13, você pode acompanhar na tua Bíblia, versículo 1 e 2. O
pai orientou ele, falou com ele, mas ele não quis ouvir. Tem muitas pessoas que se perdem ao longo da sua caminhada porque não aprende a ouvir. Não aprende a ouvir. Tem muitas pessoas dentro da igreja que infelizmente não ouvem e acha que os nossos conselhos, as direções, as palavras direcionadas pelo Espírito é só para aquietar um pouco o teu coração. Eu tenho muitos aqui, que me ouviram e se deram bem. Muitos. E tenho muitos que não me ouvem e continuam estacionados da mesma forma. Sou uma voz profética para essa igreja, para esses últimos dias. Seu líder é uma voz profética. Aprenda a ouvir. Ele não aprendeu com os erros. Sansão não aprendeu com os erros. Minha última ministração aqui pela manhã, domingo retrasado, eu falei, aprenda com os erros. E Sansão não aprendeu com os erros. Sansão brincou com a unção dele. Sansão brincou com o pecado, ele fretou com o pecado. Ele não aprendeu isso. Percebam alguns erros de Sansão. Escolheu em casar com uma mulher que não era do seu povo. Olha só. Errou quando passou no meio da vinha para ir para Timanã. Errou quando tocou em um leão morto, porque ele era nazireu. Ele matou o leão com uma força que o Espírito Santo lhe deu. Ele matou um leão, mas ele não podia tocar mais no leão depois de morto. E ele vai lá, pega mel. Quando ele passa, depois de uns dias, tinha mel, as abelhas tinham feito a sua colmeia ali, e ele pegou mel, tocou no leão e saiu comendo e levou ainda para o seu pai e levou para a sua mãe. Errou quando brincou de propor o enigma da festa, dizendo: da fera saiu doçura. Errou em Gaza, se deitando com prostitutas. No Vale de Soreque, ele se apaixona por Dalila, que era informante dos filisteus. Foi seduzido por Dalila, e ele abre o coração para Dalila e revela todo o segredo que Deus tinha colocado no coração dos seus pais e também dele. Queridos, quem não aprende com os seus próprios erros, quem não aprende com os seus próprios erros, seu fim é sempre perder a unção que Deus deu. Perde a visão, perde a sua posição. Aprenda. Você não vai chegar em lugar nenhum da forma como você está agindo. Mude a sua postura. Sansão nunca admitiu os seus pecados, queridos. Quando ele ora para destruir aquele palácio onde o povo estava se divertindo às suas custas, a sua oração não foi uma oração de arrependimento, de humilhação, não. Não vemos em nenhum momento Sansão pedindo direção para Deus. Ele agia segundo os seus impulsos. Ele agia segundo a sua ação humana. Olhamos para Sansão, queridos, e vemos um homem que não melhora em nada. Em nada. Ele só piora a cada instante da sua caminhada. Sansão, querido, ele era um homem fraco de caráter. Um homem fraco de caráter. John Maxwell, em um dos seus livros, A Lei Base Sólida, ele coloca que a confiança se constrói com competência, caráter e coerência. Competência, caráter e coerência. Sansão tinha força, tinha competência, mas não tinha caráter. Não tinha caráter.
Sua fraqueza dominou ele todos os instantes. Tem muitos amados que têm uma fraqueza e flerta com essa fraqueza. Desde o início do capítulo 13, versículo 1, você vê que a situação de Sansão era uma questão com mulher. E ele não vigia isso. Seu sogro prega a sua mulher depois, doa para o seu melhor amigo. Ele se envolve com uma prostituta e depois se envolve com Dalila. E durante todo esse período, toda a ação de Sansão, meus amados, foi exatamente por causa de mulher. Então Sansão deixou de vigiar nesta área. Ei, você conhece a sua fraqueza, você sabe as áreas que o diabo tem legalidade sobre a sua vida, então feche essa porta, mude a sua conduta, clame mais a presença de Deus, ore para que o Espírito Santo te fortaleça, para que esta ação do diabo não venha te destruir. Você teve um bom início, que maravilha, glória a Deus por isso. Como Deus agiu e operou pela sua vida. A cidade de Paranavaí, a cidade onde você se converteu, se impactou com a tua transformação. Mas e agora? E agora? E agora? Como que está sendo? Na sua caminhada, como que você está se procedendo? Como que você está agindo? O início é bom, é gostoso, é maravilhoso. Me lembro, dia 8 de fevereiro de 1984, eu tomei uma decisão ao lado do Senhor. E agora, dia 4 de julho de 2021, a minha história, a minha jornada, a minha caminhada, como está sendo? Uma fraqueza de caráter, querido, destruiu a vida de um homem de Deus. Foi a tragédia dele. Eu não sei qual tem sido a sua fraqueza. Eu não sei qual tem sido a área que o Espírito de Deus precisa trabalhar na sua vida. Mas você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa fechar essa porta e dizer: Espírito de Deus, trabalha sobre a minha vida. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma área que eu sou falho, eu tenho um pecado na minha vida que eu já confessei, e eu preciso dessa libertação constantemente. Talento, querido, é um dom, mas caráter é uma escolha. Então seja fiel a Deus, seja fiel à sua família, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, seja fiel aos seus pais. Você pode escolher mudar a atitude, você pode escolher ser diferente. Sansão, com o seu talento, matou leão, sem nenhuma arma na mão, matou 300 homens, dominou 300 chacais, raposas, amarrou a cauda uma na outra e acendeu tochas e ateou fogo no campo dos filisteus. Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Removeu os portões de Gaza no braço, ergueu os portões da cidade no braço e saiu andando com aqueles portões nos braços, nas suas mãos. Foi capaz de dominar tudo isso, foi capaz de destruir todos esses homens, mas não foi capaz de dominar a si próprio. Eu gosto de ouvir testemunho, e como isso me alegra o coração, de ouvir como eu preguei o Evangelho, como eu orei, como Deus operou, como eu preguei, como eu evangelizei. Glória a Deus por isso. Um homem que não domina a si mesmo acaba destruindo a si próprio. Se domina,
Me ajuda a pregar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa do domínio próprio. Aleluias. Olha, quem mata leão, mata filisteu, remove portões, mas não domina o seu impulso sexual, é prisioneiro do diabo. Quem ora, quem evangeliza, quem dizima, mas não domina as suas ações, é prisioneiro de si próprio. Sansão era impulsivo, agia com base nas suas emoções. Quando eu começo a conversar com alguém que começa a dizer assim: mas eu acho assim, eu não perco tempo. Acabo de ouvir o que ele tem para falar, já ora e já fala: amém, irmão, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você não está preparado para o que Deus tem para a sua vida. Você não está preparado. Sansão era um homem, querido, que flertou com o pecado. Flertou com o pecado. Sua autoconfiança fez com que ele brincasse com o pecado. Ele achou que não perderia o controle. Eu tenho um amigo que disse para mim assim: pastor, eu vou fazer só essa entrega dessas drogas aqui. Vou dar um drible no diabo, vou pagar o que eu tenho que pagar e volto para a igreja. Muitos aqui conhecem. E eu disse para ele: não faça isso. No portão da minha casa, a Kátia estava junto. Não faça isso. Pastor, só me pediram, é coisa rápida, é 20 minutos para ir, 20 para voltar, eu resolvo a minha situação. Pegou muitos anos de cadeia, de penitenciário, por causa de uma brincadeira de 20 minutos. Foi 20, depois mais 20, ele flertou com o pecado. Deus ainda foi misericordioso de entrar na vida dele, lá onde ele estava, falar com ele e tirar do meio daquele ambiente que Satanás o levou. Não brinque com o pecado, querido. Sansão brincou. Se me amarrar com cordas frescas, se me amarrar com cordas que nunca foram usadas, se fazer tranças na minha cabeça, até a hora que ele chegou e disse: se meu cabelo for cortado. E todas as vezes ele dizia: assim como o Senhor me usou para ser livre, para me libertar, assim como o Senhor agiu na minha vida outrora, vai agir novamente. De repente, o Espírito saiu dele. E ele não tinha mais aquela força que ele tinha. Meus amados, o pecado sempre o levará mais longe do que você possa imaginar. Vai levar mais tempo para abandonar ele. Mais tempo. O pecado sempre vai custar algo que você não está disposto a pagar. Então preste bem atenção nisso. Jesus te ama. E você tem um propósito estabelecido nessa terra. Jesus tem algo de sobrenatural. Leve a sério a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Leve a sério. Sansão usou a unção, mas não honrou a unção que estava sobre ele. Você tem a unção do Santo sobre a sua vida. Você pode vencer tudo isso. Não caminhe sozinho. Não flerte com o pecado. Não brinque com Deus. Você entregou a sua vida para Jesus? Agora é hora de começar a mudança. Você entregou a sua vida para Jesus? Agora é hora do Espírito Santo de Deus começar a trabalhar na sua vida.
Não tem como você entregar a sua vida para Jesus e continuar com as suas mesmas atitudes, com esse caráter deformado. Você precisa da graça de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa graça. E se você ainda não tem, recebe aí agora, em nome do Senhor Jesus.